me chama pra perto. Bom dia, Carolzinha, tudo bem? Dona Graça, bom dia. Gisele, bom dia. Sejam muito bem-vindas, amadas. Que bom recebê-las aqui. Hoje é a nossa live na parte da manhã, um pouquinho diferente. A gente já vai consagrar aí o nosso dia a Deus, né? E já começar com uma palavra é algo indescritível. Minhas lindas, eu vou encaminhar para algumas mulheres aqui a live. Se você sentir de fazer o mesmo, tá? Se você sentir no teu coração alguma mulher que você, nossa, essa aqui pode estar aqui, essa aqui vai fazer sentido, né? Vai fazer sentido para ela, enfim, encaminha essa live para essa mulher, porque eu tenho certeza que o coração dela também vai ser aquecido na fé, assim como os nossos corações, né? Hoje eu trouxe uma palavra que tá ardente aqui no meu coração e que me emociona muito essa palavra, enfim, que me ensina muito. O meu irmão tá aqui também, seja bem-vindo. E essa palavra, ela me ensina muito porque, enfim, Deus aqui mostra a magnitude de Jesus, sabe? E não tem como a gente não se encantar nessa palavra. Zenaide chegou aqui também. Eu tô com algumas, ontem falei aqui na live, para quem esteve presente, a partir dessa semana que tá iniciando agora, eu vou reativar o canal do YouTube e por lá muitas coisas vão acontecer, né? Eu vou compartilhar bastante conteúdo, eu vou falar muito também sobre a palavra, a gente vai falar sobre as emoções, vai falar sobre atividade física, por quê? Porque a minha missão é ativar o teu melhor, né? Ativar a tua identidade, despertar a tua melhor versão através desses 3 pilares. Então, os conteúdos que vão ser compartilhados aqui no Instagram e lá no YouTube vão levar em consideração esses 3 pilares, né? Mas em virtude de algumas mulheres não me conhecerem, ontem entraram muitas mulheres que eu não conheço pessoalmente, né? Até em virtude da Dai ter compartilhado a live aqui comigo, ela ter ministrado a palavra, que foi algo indescritível. Quem não assistiu a palavra de ontem, eu recomendo que você volte e assiste, porque foi uma palavra maravilhosa, abençoada. Então, em virtude disso, eu sempre vou começar agora as lives me apresentando. Por quê? Porque a gente vai pegar todas essas lives do Instagram e a gente vai jogar lá pro YouTube. Então, outras pessoas que eu também não conheço lá vão ter acesso a esses conteúdos, para que elas entendam quem eu sou, o que eu faço, né? Então, para você que tá chegando agora, meu nome é Alexia Rovares e a minha maior missão aqui é despertar a tua melhor versão, é despertar, acima de tudo, a tua identidade. É te conduzir para mais próximo de Deus, para que através da clareza que você tem em quem é Deus, da essência de quem é Deus, você também naturalmente acaba se conhecendo. Então eu trabalho sempre com 3 pilares, o desenvolvimento de 3 pilares. As meninas estão aqui, né? As mulheres estão aqui no Desafio Resgate e têm participado disso, a gente está orando juntas, a gente fala sobre as emoções e também pratica atividade física juntas. Por quê? Porque eu penso que esses 3 pilares, quando alinhados, são responsáveis por despertar nossa melhor versão. Afinal, nós somos espírito, temos uma mente e habitamos num corpo. Então eu tô aqui para te desejar as boas-vindas. E sem mais delongas, a gente já vai para nossa palavra de hoje, porque essa palavra ela é emocionante, ela toca o meu coração de uma forma indescritível. E eu espero muito que toque teu coração também. Mas, acima de tudo, né, para uma palavra tocar o nosso coração, existe algo que depende de nós, que é a nossa decisão de abrir o nosso coração para receber essa palavra. Porque se a partir do momento que eu recebo uma semente e eu não forneço uma terra fértil para essa semente ser lançada e ela prosperar, ela frutificar, então a semente ela não tem como frutificar se ela não tem uma terra fértil, né? E os nossos corações se chamam essa terra fértil. A questão é que a disponibilidade depende de nós. Por quê? Porque é uma decisão. Ontem a Dai falou muito sobre Jesus, diz na palavra, né? Eis que bato a porta para poder entrar, mas Jesus ele não chega arrombando a porta. Quem faz isso é uma coisa ruim. Né? Ele chega arrombando a sua mente, fica te culpando, te aprisionando, te oprimindo, mas Jesus não, Jesus ele é tão gentil que ele vai estar nos lugares onde ele é bem-vindo, sabe? E ele anseia que você convide ele para fazer parte disso. E ontem nós fizemos uma oração de entrega a Jesus, foi uma coisa muito linda, assim, eu recomendo de fato que você assista essa live. E uma palavra que tá ardente desde ontem para eu compartilhar com vocês essa manhã,
que me emociona essa palavra sempre que eu leio, sempre que vejo, sempre que revejo, sempre que medito nela, que é Jesus momentos antes da crucificação dele, né? Gente, a gente não consegue nem imaginar, né, a tamanha angústia, a aflição, o sofrimento, enfim, que Jesus passou naquele tempo. Mas o tema de hoje é exatamente isso que Deus nos ensina, né, a partir dessa situação, né? Na verdade, aqui tem diversos ensinamentos, mas eu vou compartilhar coisas pontuais aqui com vocês. E o tema da nossa live hoje é dores que nos levam ao propósito. Eu fico imaginando se Jesus tivesse desistido da crucificação. O que seria de mim e o que seria de você, né? E isso me traz inúmeras reflexões sobre o meu propósito, sobre o meu chamado, né? Sobre os desafios que muitas vezes eu e você enfrentamos diariamente, né? Em virtude de estar realmente se posicionando para Cristo, né? A palavra diz: felizes são aqueles que são perseguidos pelo meu nome, porque o reino dos céus é delas. E a gente às vezes confunde um pouco que a fé é que tudo na nossa vida ela vai ocorrer bem, né? Que as circunstâncias vão ocorrer bem, que a gente não vai enfrentar tribulações e nem tempestades. E nós falamos muito no decorrer aqui das lives que uma passagem ao menos aqui nos diz que nós de fato vamos passar por tempestades. Uma delas é que Jesus afirma isso para nós: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isso é uma afirmação que Jesus nos dá, que a gente vai passar por aflições. Outra passagem, né, que eu compartilhei aqui, que foi a premissa da mensagem, foi que Jesus, quando disse aos discípulos para eles entrarem no barco e atravessarem o lago, e no meio daquele lago eles passaram por tempestade, né, por uma tempestade violenta. E ali mostra, ensina para mim e para você que as direções que muitas vezes Deus nos vai dar, não necessariamente a gente vai cumprir aquela decisão, aquela posição com tranquilidade. Não significa que o fato de que é Jesus quem está me dando essa direção que eu não vá passar por tribulações. Só o fato de eu me posicionar para Cristo, a palavra já diz: felizes são aqueles que são perseguidos pelo meu nome, porque o reino dos céus é delas. Então já mostra que o meu posicionamento, quando eu falo, olha, eu sigo Jesus, só por isso já mostra que eu vou passar por tribulação. Então aqui Jesus, né, Jesus, olha quantos milagres Jesus promoveu naquele tempo. Uma coisa muitas vezes, né, eu fico imaginando que Jesus se manifesta através das nossas vidas aqui, que eu já vi, Alexia, já acompanhei, né, pessoas que foram curadas de diagnósticos que eram irreversíveis, já vi pessoas que foram curadas de depressão, nossa, eu vi inúmeras coisas já nesse pouco tempo, que eu considero um pouco tempo de caminhada na fé. Então eu sei a grandiosidade e o poder de Jesus. E aqui hoje mesmo Jesus se manifestando através da nossa vida, as pessoas mesmo assim desconfiam. Elas não confiam, né, naquela situação, naquele milagre ocorrido. Agora, só que naquele tempo era o próprio Jesus quem colocava a mão e fazia o milagre. Curava o leproso, ressuscitava o morto, né? Jesus, enfim, né? Jesus, ele promovia os milagres, eram visíveis. E mesmo assim, Jesus, ele foi foi perseguido. Jesus foi crucificado. Mesmo pessoas, né, vendo que ele foi perseguido pelos próprios judeus, sabe? E aqui, enfim, se eu entrar em coisas pontuais na palavra, eu vou trazer inúmeras reflexões para você aqui. Mas Jesus, ele foi perseguido naquele tempo pelo seu próprio povo. Assim como pessoas são perseguidas às vezes pela sua própria família, por exemplo, hoje em dia, sabe? E Jesus, ele manifestava, era o cordeiro ali na nossa frente, manifestando. Imagina Jesus na tua frente, curando um leproso, ressuscitando um morto, e mesmo assim as pessoas desconfiando de que ele era o Messias. E Jesus foi perseguido, né? E essa passagem aqui, gente, ela me emociona muito só de eu falar, ela toca muito o meu coração, porque, enfim, ela traz inúmeros ensinamentos para mim, e se a partir dessa passagem eu não me torno um ser humano melhor, aí fica complicado, porque essa passagem ela me direciona, sabe, sobre a refletir
sobre a minha vida, sobre as minhas atitudes, sobre aquilo que falo, sabe? Eu vou ler aqui a passagem para você, que é sobre Jesus no jardim do Getsemane. É uma das palavras que mais tocam meu coração. Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, os 2 filhos de Zebedeu, e ali começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou seu rosto no chão e orou. Olha que lindo isso. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e olhem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação, difícil mesmo é conseguir. Pela 2ª vez, Jesus foi e orou dizendo: meu Pai, se esse cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade. Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou: vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chegou a hora. E o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Gente, eu não sei se essa palavra aqui ela mexe com você, mas eu recomendo que na tua casa, tá lá em Mateus 26, tá? Capítulo 36, que você leia essa palavra hoje com calma e que você medite em cada palavra descrita aqui, sabe? Eu me emociono porque Jesus, ele nos traz inúmeros ensinamentos aqui. O primeiro deles, tá? Que Jesus nos ensina é sobre a vulnerabilidade, sabe? Eu fico muito emocionada, porque assim, quando Jesus, ele chega diante dos discípulos e diz: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E ele compartilha com os discípulos a seguinte frase: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. Essa primeira parte aqui já nos ensina sobre a vulnerabilidade, sabe? Eu e você, a gente foi ensinado, e muitas de nós mulheres, a gente tem sofrido muito com isso, primeiro, né? De que a gente entendeu entendeu de forma errada o real significado de ser forte, né? E essa palavra, quando Deus ministrou ao meu coração, Deus começou a me ensinar sobre vulnerabilidade nesse tempo, né? E eu era uma pessoa há um tempo atrás, de que eu tinha muita dificuldade em expor as minhas vulnerabilidades, sabe? Por quê? Por inúmeras situações, né? Enfim, por tudo que aprendi na minha família, pelas referências que eu tenho, sabe? Existe algo por trás e que eu não tinha consciência e que fazia com que eu me comportasse, então, daquele jeito. Então eu tinha medo de expor as minhas fraquezas, sabe? Eu tinha medo de expor as minhas vulnerabilidades. Só que essa palavra, quando o próprio Jesus, ele não precisava compartilhar com os discípulos a dor que ele estava sentindo. Mas ele chegou diante dos discípulos e disse: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui, vigiando comigo. Aqui, Jesus, ele nos ensina o poder da comunhão. O quanto é importante para nós a gente ter uns aos outros, sabe? Eu acredito muito, e é isso que eu defendo. Eu me emociono muito com essa palavra, gente. Eu sinto muito, assim, a presença de Jesus, porque é muito forte essa palavra para mim. Mas aqui Jesus, ele nos ensina sobre a comunhão, né?
sobre que nesse mundo não tem como a gente andar sozinhas. O que eu defendo não é o que a Alexia defende. É uma causa que Deus colocou no meu coração porque primeiro Ele trabalhou aqui em mim. E qual é essa causa? De que a gente precisa acolher uns os outros, sabe? De que a gente precisa estender a mão pro outro. De que nós mulheres, muitas vezes, com muitos valores invertidos, com muitas mulheres feridas, existe uma competição que às vezes é uma competição interior na mulher que ela não fala, mas que ela tá com aquela competição com outras mulheres, sabe? E ela fica competindo ali com outras mulheres, em vez de acolher outra mulher, e mulheres falando mal de outras mulheres, pessoas falando mal de outras pessoas, mas aqui Jesus nos ensina o poder da comunhão, sabe? Eu por inúmeras vezes, às vezes eu cansei de carregar dores sozinhas e eu não compartilhei com outras pessoas. Por quê? Porque eu tinha medo de expor a minha vulnerabilidade. E me doía, me confrontava isso, porque era algo que era contra aquilo que eu havia aprendido. Só que Jesus me mostra aqui que se ele foi vulnerável, que se ele sendo o Messias, ele sendo o mestre dos mestres, ele carregando a essência do próprio Deus, levou os discípulos juntos para compartilhar com eles a tristeza que ele estava sentindo. Por que eu e você, a gente não pode fazer isso? Gente, não é porque muitas vezes eu talvez esteja nessa posição aqui ministrando a palavra. Por quê? Porque nessa posição eu sou a pessoa que mais sirvo. Na posição de dar uma mentoria, de promover um projeto, eu sou a pessoa que mais sirvo. Mas inúmeras vezes, eu fui diante de um projeto, diante de uma palestra, diante de uma live no Instagram com meu coração completamente ferido. Só que existia um tempo onde eu, Alex, estava ali naquela posição ferida e acolhendo, mas sem falar da minha vulnerabilidade. E hoje existe um tempo em que existem pessoas que têm acesso ao meu coração. Não é todo mundo que tem acesso às minhas vulnerabilidades também. Aqui, tanto que Jesus, ele não carregou todos os discípulos. Foram alguns discípulos. Por quê? São algumas pessoas que têm acesso ao nosso coração. Sabe? Mas Jesus, ele nos ensina aqui sobre o poder da vulnerabilidade, sobre o poder de que eu e você, no meio dessas aflições, porque o mundo, a Bíblia fala que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E aqui ele nos ensina sobre o poder da vulnerabilidade. Esse é o primeiro ponto que mais toca o meu coração. Outro ponto... Ai, gente, eu tô muito emocionada nessa palavra. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Outro ponto. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Sabe? Às vezes a gente quer seguir Jesus, né? Mas a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente quer seguir Jesus e aí começa a passar pela primeira tribulação e desiste. Começa a passar pela primeira prova e desiste. E a gente recorre então para aquilo que é mais fácil. Aí a gente passa pela primeira tribulação, pela primeira prova. Por exemplo, vou citar um exemplo de forma mais clara, né? Quantas mulheres têm o anseio de construir uma família, por exemplo, né? E aí ela se volta para Jesus e Jesus começa a fazer uma limpeza no seu coração, porque foi assim que Jesus fez, e é assim que Jesus tem feito no meu coração. Começa a limpar a podridão, começa a arrancar o orgulho, começa a nos ensinar o que de fato é uma mulher virtuosa. Reveste de dignidade, reveste de força, ensina com sabedoria e fala com amor. É isso que Jesus nos ensina. Esses são princípios de uma mulher virtuosa. E Jesus começa a trabalhar no nosso coração para que aquilo que Jesus vai fazer no nosso coração confronta completamente aquilo que nos é ensinado aqui no mundo. E aí, só que o que acontece? A partir do momento em que eu decido seguir uma vida com Jesus e que eu quero constituir uma família baseada nos princípios daquilo que Jesus me ensina e que eu quero ser uma mulher que assume a posição devida, ensinada por uma mulher virtuosa que é descrita na palavra,
eu vou ter que abrir mão de outras coisas, eu vou ter que renunciar a outras coisas. E às vezes daí a gente fica ali, espera o tempo, por exemplo, de eu me casar, espera o tempo de Deus moldar o que for necessário no meu coração para me preparar para um casamento, por exemplo. Mas aí eu começo a passar por tribulações. E aí o que faz? Eu começo a não querer esperar aquele tempo de preparo que é extremamente, estritamente necessário para um casamento, por exemplo. O que eu faço? Eu começo a recorrer ao mundo. Isso é um dos exemplos. Quantas vezes a gente quer seguir Jesus, mas fica 50% Jesus, 50% no mundo? Porque começa a vir a primeira tribulação, começa a vir a primeira prensa e a gente quer desistir, sabe? Aí eu entro direto no tema agora, que são as dores que nos levam ao propósito. Que isso toca muito meu coração. Gente, Jesus, ele não queria passar pela crucificação. Jesus, ele já sabia que iria doer. Jesus já sabia que ele ia ser maltratado, que ele ia ser humilhado, sabe? Que ele ia ser machucado, que ele ia ser ferido. Jesus, ele já sabia que isso ia acontecer. Sabe? Jesus carregava a essência do próprio Deus. Jesus, ele já sabia que ele passaria por dores que eram dores indescritíveis. Jesus, ele suou sangue. Se a gente for e sair até da palavra e pesquisar em algum artigo, suar sangue significa o maior alto nível de estresse que uma pessoa pode passar. Imagina Jesus naquele estado de estresse, como ele não estava se sentindo, sabendo que o Judas chegaria naquele momento ali e ia ser o traidor, e que iria então, através daquela situação, iria conduzi-lo à crucificação. Só que Jesus, ele não queria passar. Ele sabia que ele tinha que passar. Mas quando ele diz, Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Sabe, às vezes eu e você, a gente chega diante de Deus, clamando, Deus, resolve esse problema. A gente fica, sabe, porque a gente não quer sentir dor. Aqui Jesus mostra que de fato a gente não quer sentir dor. Porque o próprio Messias não queria sentir aquela dor. Mas aqui mostra um princípio fundamental também, sobre a submissão ao Pai. Porque ele carregava a própria essência de Deus, Jesus era o próprio Deus. Mas ele disse, Pai, que não seja conforme eu quero, mas que seja feita a tua vontade. E quando Jesus ele fala isso, ele nos ensina um princípio fundamental aqui, que às vezes eu e você, a gente está passando por angústias, está passando por dores, está passando por sofrimentos, está passando por aflições, está passando por injustiça, sabe? Quantas de vocês aqui são injustiçadas? Quantas de nós somos injustiçadas, humilhadas? E nós chegamos diante de Deus e queremos que o Senhor resolva aquela situação. E às vezes aquela situação de humilhação, aquela situação de injustiça, aquele problema que para nós é irreversível, sabe? Tudo isso nos conduz a um propósito. Jesus, quando ele passa pela crucificação, essa situação em si não foi para favorecer o próprio Jesus, não foi para favorecer 3, 4 pessoas, não, foi para favorecer todos nós. Se Jesus, ele não se submete ao Pai, porque Jesus ele não precisava ter passado pela crucificação, mas a Bíblia mostra em todo o tempo a submissão ao Pai. Você imagina, né? Não sei se você já é mãe, você olha para o teu filho, se você estiver perto dele, você olha para o teu filho e diz assim, filho, olha só, eu vou te entregar aí para o mundo porque não tem jeito, eu vou ter que reverter essa situação de estar no mundo para eu não perder todos os meus filhos, eu vou suportar te perder por um tempo. Então Jesus, Deus passou pela dor de perder o filho por um determinado momento, até a ressurreição, mas ele não suportou o fato de nos perder para sempre. Então aqui mostra Jesus sendo submisso a um Pai, porque se Jesus não fosse submisso a um Pai, eu e você não teríamos acesso à salvação.
Eu e você somos o resultado do propósito de Jesus. Eu e você somos o resultado de uma dor suportada por Jesus. Eu e você somos o resultado de um Jesus, de um filho submisso a um pai. Eu e você somos o resultado das humilhações, das traições, das angústias, das aflições que Jesus passou. E aí Jesus nos ensina aqui o verdadeiro significado do propósito, sabe? Porque hoje ficou muito generalizado o que é o propósito. A gente está sofisticando demais o propósito, sabe? Gente, o propósito não é estar aqui. Isso aqui é uma ferramenta. Instagram, uma live é uma ferramenta. Isso aqui não é o meu propósito. Meu propósito é impactar a tua vida através da mensagem que Deus coloca no meu coração. É servir pessoas. Isso é propósito. É através daquilo que eu passei, através das dores que eu passei. E aí fala do tema dores que nos levam ao propósito. Através das dores que eu passei, aquilo que Deus trabalhou no meu coração, eu consigo compartilhar uma mensagem contigo a ponto de que você possa ser impactado através da minha vida. Através de uma aflição, através de uma angústia, através de uma humilhação, através de uma traição, através de uma dor. E aqui é o que Jesus nos ensina. Uma dor que foi inevitável, que Jesus precisou passar naquele tempo, tornou-se o resultado da nossa salvação. Foi por mim e por você. E aí, Alexia, eu quero viver o meu propósito em Cristo Jesus. Ok. Mas o quanto você, de fato, está disposta a se submeter ao que for necessário, ao processo que for necessário para viver esse propósito. Não tem como fugir de um propósito. Eu e você, todas nós, a gente tem algo em Deus. Porque se eu e você não tivéssemos algo para ser cumprido aqui, algum legado para deixar aqui, seja dentro da nossa casa, e é por isso que eu falo, o propósito não se trata da proporção de pessoas que eu vou atingir, do número de seguidores que eu tenho, se eu seguro o microfone na mão ou não, se as pessoas se eu sou uma pessoa popular ou não, isso não tem nada a ver com propósito, tudo isso são ferramentas. Propósito é amar e servir pessoas. Cumprir um chamado começa dentro de casa. Eu falo isso frequentemente aqui. Começa dentro de casa, com o filho, com o marido, com a mãe, com o pai. Sabe? Não tem como. Eu e você, a gente veio para amar e servir pessoas. Se você não está fazendo isso, talvez isso esteja te levando para um vazio, porque quando a gente não ama e não serve pessoas, quando nós estamos mais interessados nos nossos próprios problemas, nas nossas próprias dores, nos nossos próprios desafios, quando nós estamos mais interessados nessas dores, naturalmente isso nos leva para uma vida vazia, para uma vida egoísta. Isso não dá sentido para a nossa vida. Então não tem como fugir. Agora eu quero te falar uma coisa. Quando Jesus fala, porém que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres, o convite, a oração do Pai Nosso fala isso, né? Que não seja conforme eu quero, mas que seja feita a tua vontade assim na terra como já é no céu. Aqui Jesus ele está nos ensinando que mesmo sobre as nossas tribulações, mesmo sobre as nossas angústias, o que Jesus nos ensina aqui é a submissão, é crer e confiar que mesmo sobre aquela tribulação, aquela dor que não faz sentido nenhum para mim, algo vai ser realizado e cumprido através daquela situação, sabe? Se eu não tivesse passado por situações que foram extremamente dolorosas para mim, hoje eu não teria a autoridade para falar daquilo que eu estou falando, porque primeiro Deus ele faz em nós para depois fazer através de nós. Como é que eu vou cumprir o chamado que Deus tem para minha vida se eu não tivesse passado pelas tribulações? E por muitas vezes eu disse, Deus, arranca isso de mim, afasta isso de mim. E quando Deus veio com essa palavra, me ensinou, filha, Jesus precisou tomar o seu cálice de sofrimento. O meu filho não foi, teve que passar por isso dali. Então eu também vou ter que passar. Eu pensei, gente, eu sou filha, se Jesus é filho, que Jesus me deu
o poder de ser filha também a partir de tudo isso. Se ele, o unigênito, passou pelas tribulações e teve que beber o seu cálice de sofrimento, imagina eu e você. Eu e você, nós que somos pecadores, nós que muitas vezes rejeitamos o próprio Deus, nós que muitas vezes estamos mais interessados nos nossos próprios desejos, que só buscamos a Deus nas nossas aflições. Jesus que viveu uma vida completamente rendida ao Pai, precisou beber do cálice de sofrimento. Eu e você também vamos precisar beber do nosso cálice de sofrimento. Eu não sei qual é o teu cálice de sofrimento hoje. Você também não conhece o meu cálice de sofrimento. Mas o fato é que não é por um acaso que você está bebendo desse cálice de sofrimento. Se entregue completamente ao Pai e diga: Jesus, está doendo. Sabe, tenha pessoas na qual acessem o teu coração e você possa dizer para essas pessoas: a tristeza que eu estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui comigo. Me dá o colo que eu preciso. Estenda o braço para mim, que nesse momento eu preciso de ajuda. Ele falou sobre o princípio da vulnerabilidade aqui no início dessa palavra. Então aqui Jesus nos ensina sobre no meio das nossas angústias e nossas aflições, a gente andar e viver em comunhão. Porque nós precisamos disso. Não que Jesus precisasse, mas porque eu e você nós precisamos. Meu convite para você é que você, mesmo sobre a tua dor, o teu sofrimento, você chegue diante do Pai com a tua vulnerabilidade, com o coração quebrantado e humilde no dia de hoje, e diga: Deus, tá doendo, sabe? Tá doendo. Fale com alguns amigos, selecione algumas pessoas que têm acesso ao teu coração e fale para essas pessoas: olha, tá doendo, Jesus. Tá doendo. Mas, porém, que não seja feito o que eu quero, mas conforme tu queres. E se eu tiver de beber desse cálice de sofrimento, que assim seja. Porque pode ter certeza que a partir do momento que tu bebes daquele cálice de sofrimento, que você passa pelas tuas dores e suporta as tuas aflições, as tuas angústias, coisas a partir da tua vida vão acontecer. Nunca é sobre nós. Deus nunca vai fazer algo sobre nós. Jesus naquele tempo não foi crucificado para que ele fosse então aplaudido por nós hoje e que posts no Instagram fossem feitos. Não, é por uma causa muito maior, sempre é. O cálice de sofrimento nos leva para uma causa muito maior. Sempre por pessoas. Amar e servir pessoas. E aí, para finalizar a palavra, eu não vou ler aqui, mas algo que toca o meu coração e eu queria compartilhar com vocês, que quando Judas chega, né, para mostrar para os soldados lá quem era Jesus, o sinal era que ele desse um beijo em Jesus, né? E quando ele chega diante de Jesus, ele dá um beijo. Jesus em nenhum momento o tratou mal. Muito pelo contrário. Jesus o chamou de amigo. Amigo, o que você tiver que fazer, que faça agora. Jesus, ele sabendo que ele era o traidor, Jesus o chamou de amigo. E às vezes, as nossas maiores frustrações, as nossas maiores aflições, angústias, humilhações, rejeições, traições, vêm daqueles que a gente permitiu ter acesso ao nosso coração. Sabe? E muitas vezes aquele que a gente considerava uma pessoa muito próxima, que tinha acesso ao nosso coração, que nos feriu de alguma forma, são pessoas que nos conduzem ao nosso propósito. Todos aqueles que, mesmo gerando dores em nosso coração, que nos levam para próximo do nosso propósito, não são traidores, são amigos. Mesmo que para nós, sim, é uma traição. Mas a amizade, aqui eu não vou falar sobre a questão da amizade, eu vou falar sobre o que nos conduz ao propósito, tá? Jesus, ele chamou o amigo, o traidor de amigo. Por quê? Porque essa pessoa o conduziu Jesus no seu propósito. Judas não foi assim, gente, se Deus não quisesse, Jesus não precisava ter passado por aquilo. Não precisava ter passado por aquilo. Então, Judas só aproximou Jesus daquilo que ele já veio para fazer, que era a crucificação. Enfim, isso é assunto para outra mensagem que eu vou compartilhar com vocês. É para outra palavra que eu vou compartilhar com vocês.
sobre amizade, sobre muitas vezes, né, naquele tempo, Judas, ele se enforcou, né, se suicidou, depois que ele descobriu quando ele viu o que ele havia feito, né, mas em nenhum momento também naquele tempo ele foi acolhido. Isso é assunto para uma outra mensagem, que se alguém tivesse tido misericórdia dele, talvez ele não tivesse morrido da forma como ele morreu. Mas enfim, isso é o assunto para outra live, né? Eu quero finalizar o dia de hoje entregando essa palavra ao teu coração. Espero que essa palavra ela reverbere aqui no teu espírito, que ela produza frutos no teu coração. E agora eu quero orar por vocês, tá? Se alguém tiver algum pedido pontual aqui, coloca aqui nos comentários que eu vou orar por você essa manhã. Pode ficar à vontade, tá? Pode escrever, eu vou dar uns segundos aqui para vocês escreverem, caso tenham algo específico, pontual para eu orar aqui por você. Não existe em colocar. Se o coração tá aí acelerado, aí será que eu coloco? Coloca o teu pedido de oração aqui. E que maravilha a gente poder consagrar esse dia ao nosso amado Jesus, né? Já começar o dia dessa forma, com essa palavra poderosa, né, que acessa aqui aos nossos corações. Envolva com tua glória e poder. Ninguém quer um pedido de oração? Se você sentir de colocar alguma coisa aqui, pode escrever, tá? Eu vou começar a oração. E se eu perceber, né, que vem algum comentário aqui, eu faço a oração por você, tá? Onde quer que você esteja agora, o meu convite é que você feche os teus olhos, né? Que você abra o teu coração e que você fale para Jesus falar com você, sabe? Coloque diante de Jesus também, enquanto eu estou aqui orando, as tuas angústias, as tuas aflições. A oração que quero do fundo do coração é que Deus tire toda a mágoa do meu coração. Tá bom, minha linda? Vamos orar por isso, tá? E eu quero que você, nesse momento agora, com o coração completamente quebrantado e rendido ao Senhor, que você chegue diante dele e diga quais são as tuas angústias, quais são as tuas aflições, o que você deseja essa manhã. Que você agradeça, que você faça a tua oração aí onde quer que você esteja, com os teus olhos fechados enquanto eu estou aqui intercedendo por vocês, tá bom? Pode fechar os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por mais um dia de vida, por mais um fôlego de ar que sopra nos nossos pulmões, Deus. Agradecemos, Deus, por mais um amanhecer, agradecemos, Deus, por estarmos aqui, Pai, sobre a tua presença. E agradecemos por essa palavra poderosa, Pai, que edificou os nossos corações essa manhã, Deus. Eu oro para que essa palavra seja uma semente que continue a reverberar nos corações das mulheres que estão aqui e também no meu coração. Senhor, quebranta o nosso coração, afasta do nosso coração tudo aquilo, Pai, que não provém de Ti. Eu oro, Deus, para que a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a vida de cada uma de nós nesse dia, Deus. Afasta de nós todos os ataques do maligno contra as nossas vidas e contra as nossas famílias. Senhor, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída, esteja à nossa direita e à nossa esquerda e cubra com o sangue de Jesus, Pai, tudo aquilo que é importante para nós e nos cubra com o teu sangue, Pai. Da ponta da nossa cabeça à ponta dos nossos pés, Deus. Eu oro para que esse dia seja um dia repleto de alegria, seja um dia, Pai, repleto de paz, um dia repleto de amor, Deus. Seja um dia repleto da Tua presença sobre as nossas vidas, Deus. Promova em nome de Jesus experiências particulares com cada uma de nós, Deus. Senhor, se manifesta nas nossas vidas de uma forma sobrenatural, Deus. Que cada uma de nós possamos ter mais e mais testemunhos para contar sobre Ti, Deus. Senhor, que no dia de hoje essas mulheres possam Te ver face a face, possam Te conhecer face a face, Deus. E que o Senhor possa tocar o coração delas de uma forma irreversível e devastadora, Deus. Eu coloco diante de Ti a vida
de cada uma das mulheres aqui presentes na campanha de oração. Agradecemos pelo Senhor ter permitido até o dia de hoje que as lives acontecessem. Estamos no 22º dia de oração. Que essa palavra ela possa tocar os corações certos, Deus. Mesmo que pessoas não estejam ao vivo aqui, mas aquelas que vão assistir depois, eu não sei em qual dia, mas que essa palavra ela possa tocar no coração daqueles que tu desejas, Pai. E coloco aqui diante do teu colo, Pai, a vida da Carol. Senhor, eu oro para que em nome de Jesus toda aflição, toda angústia, toda tristeza profunda na sua alma, Deus, toda mágoa no seu coração seja removida agora em nome de Jesus. Oro para que a paz que excede todo entendimento invada o seu espírito, invada o seu coração, Deus. Que haja libertação da vida da Carol, do seu coração, em nome de Jesus. Senhor, arranca do seu coração tudo aquilo que não provém de ti, Deus. Arranca dela toda a mágoa, toda a aflição, toda a tristeza, toda a falta de perdão, Pai, toda a amargura, sabe? Tudo aquilo que foi levantado contra ela, Deus, que seja cancelado agora em nome de Jesus. Palavras contrárias que foram levantadas contra a vida da Carol, que seja cancelado em nome de Jesus, Pai. Tudo aquilo que não provém de ti, Deus, afasta dela, Deus, e que ela possa encontrar vida, Pai. Eu declaro vida sobre a vida da Carol. Eu declaro vida, paz, prosperidade, Senhor, amor, Deus. Eu declaro todos os frutos do Espírito que vão preenchendo agora neste exato momento o espírito da Carol, Deus, promovendo a paz que excede todo entendimento e a alegria genuína que só o Espírito Santo pode promover. Eu consagro a vida dela diante do Senhor. Oro para que a partir dessa live, Deus, ela possa ir para águas mais profundas em Ti e que ela possa sentir a cada momento a manifestação da Tua glória sobre a Tua vida. Eu cancelo, Pai, em nome de Jesus, todo espírito de enfermidade que esteja invadindo as suas emoções e a sua saúde física também, Deus. Eu declaro vida e saúde eterna sobre a vida da Carol em todas as áreas da sua vida e nos compartimentos profundos do seu coração, Pai. Coloco diante de Ti aqui, Senhor, a vida de cada uma de nós e estamos aqui para Te agradecer, Deus. Acima de tudo, para Te agradecer. Porque o Senhor, Ele nos corrige todos os dias. A Tua palavra diz que o Pai corrige o Filho a quem Ele ama, Deus. E nós Te agradecemos pelas Tuas correções, agradecemos pelos Teus sims, agradecemos pelos Teus nãos, agradecemos pelas portas abertas, pelas portas fechadas, pelos momentos de alegria e também pelos momentos de tribulação, Deus. Porque cremos se a nossa vida está no centro da Tua vontade, Deus, tudo aquilo que estamos passando, Deus, nós cremos que vai cooperar para o nosso bem, Deus. E é assim, Pai, nós colocamos o nosso coração e a nossa vida diante de Ti. Senhor, mesmo que estejamos passando por tribulações, se ainda tivermos que beber desse cálice de sofrimento, Deus, que assim seja. Que não seja conforme nós desejamos, mas conforme Tu queres, Deus. Não sabemos por quanto tempo, processos dolorosos ainda vamos precisar enfrentar, tribulações vamos precisar passar, mas Deus, nós cremos que o Senhor está cuidando de tudo e que o Senhor nos ama. O Senhor nos ama muito, muito além do que nós mesmos nos amamos, Deus. E nos ensina, Pai, a nos olhar sobre a ótica dos Teus olhos e não sobre uma percepção inferior, insegura, uma percepção que aceita migalhas, Deus, uma percepção que nos desvaloriza. Não, Deus, que o Senhor nos ajude a nos enxergar pela ótica dos Teus olhos, que é a ótica de filhas amadas, Deus. Uma ótica de mulheres e homens aqui, Pai, se depois virem essa live, de pessoas que são resultado da dor, do sofrimento, do cálice de sofrimento que foi bebido por Jesus. E só por isso cremos do nosso alto valor, Deus. Não porque nós merecemos, porque cremos que isso é graça, é o favor imerecido, Deus, mas porque a Tua misericórdia é tanta, o Teu amor é tanto, o Teu amor é tão genuíno por nós, Deus, que nós a partir disso reconhecemos que somos valorosos porque carregamos a Tua essência e porque Jesus morreu e ressuscitou na cruz por cada uma de nós. Coloco, Pai, diante de Ti a vida de cada uma das mulheres inscritas no Desafio Resgate. Coloco diante de Ti, Pai, a família delas. Coloco diante de Ti as nossas famílias, as nossas vidas, a vida das mulheres aqui presentes no dia, na campanha de oração. E coloco este dia diante do Senhor, colocando ele diante de Ti, Pai, entregando ele em Tuas mãos.
e oro para que seja feita a tua vontade, assim na terra como já é no céu. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, peraí. Vamos ver aqui, ó. Lívia colocou cura o coração da Carol. Oramos. Vamos orar pela nossa nação. Que bacana que a Zenaide colocou aqui. Eu vou orar aqui pela nossa nação, tá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos e clamamos, Pai, pela nossa nação. Oramos para que o Senhor sare a nossa nação, Senhor. Deus, que o sangue de Jesus cubra o nosso país de norte a sul, de leste a oeste, Deus. Senhor, eu oro em nome de Jesus, Pai, para que o Senhor cubra os 4 cantos dessa nação e que o Senhor proteja e livre de todo mal homens e mulheres, Pai, que estão assumindo autoridades do nosso governo, sejam em municípios, seja, Pai, em estados, seja, Pai, nas câmaras, seja na presidência da República, Senhor, que todos os homens e mulheres levantados por Ti, Pai, sejam protegidos por Ti, guardados, Pai, no Teu esconderijo. Eu oro para que o Senhor, Pai, forge eles, Pai, e prepare eles para assumir com maestria as posições de autoridade que o Senhor designou para cada uma dessas pessoas. Eu oro para que o Senhor guarde a vida dessas pessoas também em nome de Jesus, Pai. Oro, Deus, para que o Senhor afaste do governo todas aquelas pessoas que não estão alinhadas com a Tua vontade, Deus. Oramos, Deus, para que o Senhor também levante homens e mulheres que continuem a assumir as posições de governo designadas por Ti, Pai, aqui em nosso país. E acima de tudo, Deus, eu oro por cada brasileiro, Pai, para que a Tua presença se manifeste em cada casa e para que haja, Pai, um avivamento pessoal, Deus, de cada um de nós, Deus. Porque cremos, Deus, que a corrupção começa nos nossos corações. Cremos, Deus, que a maldade começa no coração de cada um de nós. Então eu oro, Deus, para que o Senhor guarde os nossos corações e que o Senhor arranque dos nossos corações toda a corrupção e tudo aquilo que não provém de Ti. E que esse avivamento comece dentro de nós, para que ele possa invadir a nossa casa e naturalmente os lugares, a sociedade onde frequentamos e estamos, Deus. Colocamos diante de Ti o nosso país e clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus. E pedimos perdão por muitas vezes, Pai, a gente não se posicionar enquanto igreja, enquanto filhos, Pai, sobre a nossa nação, por permitirmos muitas vezes que o mal assuma os governos do nosso país, Deus. Pedimos perdão pela nossa mediocridade, pela nossa falta de posicionamento, Deus. Mas mesmo assim pedimos sobre o Senhor, que é tão misericordioso, Pai, que tenha misericórdia de nós e de toda a nossa nação, Pai, de todas as nossas crianças, da nossa futura geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas lindas. Obrigada, gente, por mais um dia, né? Por estarmos aqui conectadas, né, diante de Deus. É gratificante demais estar aqui com vocês todos os dias. Amanhã nós temos o nosso 23º dia. A gente vai para a última semana da nossa campanha de oração e a nossa última semana também do Desafio Resgate. Mas eu não vou deixar essas mulheres aí sozinhas depois desse Desafio Resgate, não. Vou lançar algo muito bacana, muito especial, para que eu consiga manter vocês juntos aqui, né, que eu consiga auxiliar a longo prazo também a vida de vocês, tá bom, amadas? Mas isso vai ser divulgado depois nos próximos dias aqui pra vocês. Obrigada por mais um dia, que seja um dia abençoado na presença de Deus. Amanhã, para quem é do desafio, temos trilha e vai ser um dia especial demais, tá bom? Fiquem com Deus, excelente dia, aproveitem o dia de vocês aí com as famílias de vocês, tá bom? Beijão!